Um mistério numa maternidade pública do Rio de Janeiro. Uma mãe entra para dar à luz a 2 meninas gêmeas, mas recebe dos médicos apenas uma. Ela garante que tem exames que comprovam a gravidez dupla, mas os médicos têm outra versão para as imagens que apareciam nos laudos. Já a mãe tem certeza que seu bebê foi roubado e o caso foi parar na polícia. Só que até agora ninguém sabe dizer a ela o que aconteceu. Ela sonhava em carregar no colo 2 bebês. Eu sentia muito a que estava sentada aqui na minha costela. E vira e mexe a outra aqui assim, batendo, chutando. Eu fiquei assim, nossa, gêmeas idênticas. Eu vou saber quem é quem? Eu vou botar uma pulseirinha em uma fitinha em outra. Fulana, vem aqui. Betana, vem aqui. Não, foi fulana que aprontou, não foi a outra. 2 meninas, Sara e Laura. Minha primeira gestação. Acertou. Um acerto duplo. A expectativa de uma mãe de primeira viagem virou um tormento. E levaram a minha Laura. Não sei se ela está viva, mas o meu coração de mãe, que carregou, que sentiu, acredita que ela está viva e que tiraram esse direito de mim. Eu quero minha filha. Eu quero saber o que aconteceu. Aos 28 anos, Ingrid garante que estava grávida de 2 meninas. Tem exames que indicam a gravidez das gêmeas, mas no dia do parto, só recebeu uma criança das mãos dos médicos. Eu deitei lá, o médico foi, examinou, viu direitinho, coração do bebê. Eu agora questiono, Fernanda Magalhães, como é que não pode ter outro bebê se eu fiz um exame de coração? Ingrid entrou aqui na maternidade Fernando Magalhães, na zona norte do Rio, no dia 18 de outubro, com 9 meses de gestação, apenas para uma consulta de rotina. Mas, segundo ela, os médicos decidiram interná-la para fazer o parto. No dia seguinte, quando foi feita a cesariana, na companhia de 6 profissionais da saúde, Ingrid conta que, além de receber apenas um bebê, descobriu que o marido não pôde acompanhar o nascimento. Achei que ele assistiu minha parte, depois que ele falou que não assistiu, que ele chegou lá depois, já estavam me limpando, já tinham me costurado. A médica depois veio o KBB para ele e falou assim para ele, tá feliz, pai? Que é uma criança só? O marido de Ingrid preferiu não gravar entrevista, mas enviou esse vídeo pra gente. Na gravação, ele conta que esteve com a médica que fez o parto da sua esposa e que também ouviu dela que apenas uma menina nasceu. A médica falou que só tinha uma, que era um espelho d'água. Foi na sala de parto que Ingrid soube pela primeira vez que sua segunda filha não existia. Uma sucessão de erros não identificados até ali poderiam ter feito ela acreditar que estava esperando 2 bebês. Foi essa a explicação que Ingrid ouviu da equipe que realizou o parto dela. Ingrid não acredita. Como é que pode? Os exames dizem que essa outra Doppler sei lá o quê, que ela é muito detalhada. Como é que pode isso? O que seu coração de mãe diz? Eu tenho outra filha e tá por aí. Mas o que teria acontecido? Roubaram. Minha opinião. Não confio em ninguém. É minha filha. Estava no meu ventre. É meu. A convite do Domingo Espetacular, essa obstetra avaliou detalhadamente os exames realizados por ela durante toda a gestação. A médica destacou os mais importantes. A ultrassonografia foi a primeira feita na clínica da família no dia 12 de abril. Ingrid esperava apenas um bebê. É muito mais provável que seja uma gravidez única de fato. Por quê? Porque o principal exame para o diagnóstico da gravidez gemelar, ele é feito nos primeiros 3 meses de gravidez. Porque nessa fase a gente tem poucos problemas em relação ao ultrassom, interferências externas, fatores que confundem o diagnóstico. E no primeiro trimestre a gente consegue contar quantos sacos gestacionais existem, de uma forma fácil. A gente consegue contar quantos embriões tem. Então, ele é a época ideal. E ela tem um exame
realizado com 9 semanas de gravidez, que é em torno de 2 meses e meio, que tem um laudo conclusivo de gravidez única. É um laudo que diz que tem um saco gestacional e um embrião. Neste outro exame, realizado em 10 de julho, quando Ingrid estava com 6 meses de gestação, a ultrassonografia feita por uma clínica particular mostra 2 fetos. Mas, segundo a doutora Fernanda, o exame está incompleto, o que poderia ter interferido no resultado. Porque é um laudo que se refere a uma gravidez gemelar, mas a gente só está tendo acesso aqui aos dados do feto chamado de 2. A médica ainda chama a atenção para esse outro laudo. Os 2 bebês tinham o mesmo peso estimado no ultrassom, de 1,542 kg. Isso é excepcional. É muito difícil isso acontecer. Ingrid conta que os médicos que fizeram o parto explicaram que ela tinha muito líquido amniótico e, por isso, a imagem de outro bebê era apenas um reflexo. A especialista confirma que é possível. A imagem é um artefato do ultrassom. É como se um bebê fizesse um reflexo naquele líquido. Hoje, Ingrid vive dividida entre a esperança de encontrar Laura e o medo de saber que ela nunca existiu, apesar dos exames e relatórios de profissionais que a examinaram durante a gravidez. Logo após esse trauma que ela sofreu, de constatar que não existia a segunda criança, o segundo bebê dela, que tem até o nome Laura, ela está passando pelo luto da perda de um bebê que ela estava esperando, que seriam 2, só veio 1, então para ela não existe ainda essa possibilidade de ter um bebê. Então ela passa pelo luto, que é a negação, vai ficar negando que isso não está acontecendo, perplexidade, depois vai passar pela raiva dela, raiva do mundo, raiva das pessoas, do que aconteceu com ela, vai ficar com muita raiva, depois vai passar pela barganha, vai ficar barganhando, o que será que eu poderia ter feito para isso não ter acontecido, depois vai passar pela tristeza profunda e, por último, vai vir a aceitação. Na dúvida, ela foi à polícia e registrou um boletim de ocorrência. Você percebeu que levantou uma dúvida também nas autoridades? Levantou, porque falou como é que pode nos exames constar que tinha bebê e na hora H não. Como eu disse, é surreal, uma coisa que inacreditável. Segundo a polícia, a família registrou a ocorrência nessa delegacia no dia 22 de dezembro, só 2 meses após o parto. O delegado que investiga o caso não quis gravar entrevista, mas conversou com a nossa produção por telefone e disse que, além da família de Ingrid, a polícia ainda vai ouvir os médicos, enfermeiros e funcionários da maternidade onde a dona de casa deu à luz a apenas uma criança. E solicitou também todos os exames realizados durante a gestação de Ingrid, além do prontuário médico. Os documentos vão passar por perícia. O Domingo Espetacular também procurou os médicos que examinaram Ingrid durante a gestação e que relataram que ela estava grávida de gêmeos, mas não tivemos retorno. Os responsáveis pelo Hospital Maternidade Fernando Magalhães também não quiseram gravar entrevista. Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que abriu uma sindicância para apurar o caso e poder responder a todas as dúvidas da família. E disse ainda que a direção do Hospital Maternidade Fernando Magalhães segue à disposição da paciente e sua família. A nota informa também que, apesar de o pré-natal ter sido feito em uma clínica da família por opção da paciente, as ultrassonografias foram feitas na rede particular. Mas, neste exame, feito na própria maternidade Fernando Magalhães, que serve para ouvir a frequência cardíaca da criança, também aponta 2 fetos. Mais uma vez, avaliando o exame, a médica convidada pelo Domingo Espetacular explicou que, neste caso, o exame pode ter tido um laudo que confundiu os batimentos cardíacos da mãe ou até mesmo o barulho do cordão umbilical do bebê. A gente, quando está fazendo ultrassom ou quando está escutando um bebê com o sonar Doppler, que é o aparelho que a gente usa, ele detecta fluxo. Então, a gente pode sim detectar qualquer outro vaso perto que esteja passando pela barriga, a gente pode detectar
erroneamente como uma frequência cardíaca de feto e ser, por exemplo, da mulher. Se as investigações comprovarem que houve um engano no resultado dos exames, esse advogado diz que a família pode acionar a justiça e ser indenizada por isso. A mãe, ela pode sim entrar na esfera civil requerendo uma indenização tanto por danos morais quanto materiais porque ela também se preparou para poder pagar as custas para receber a criança, né? Comprando enxoval, comprando tudo para poder receber bem a criança. Agora, se a investigação policial concluir que o bebê foi levado da UTI neonatal, todos os envolvidos responderão por subtração de menor incapaz. E a pena chega até 6 anos. Um suposto erro médico trouxe traumas para Ingrid, que ao lado do marido fez um monte de planos para criar as 2 filhas. Ele tinha uma economia guardada e resolvemos comprar um canto, né? Para elas ter o quarto delas, do que viver num cômodo pequeno, né? Aí o dinheiro que a gente comprou uma casinha, comprou um carrinho de gêmeos e comprou um pouquinho de roupa. Ela convive com a dúvida muito complicada, porque são as hipóteses e ela nunca vai ter certeza. Hoje ela precisa de um acolhimento para poder passar por isso. Uma rede de apoio multidisciplinar, que é a psicoterapia, com a psiquiatria, medicamentosa também, e a rede de apoio de amigos e família. Precisa desse conjunto. E no que depender da pequena Sara, acolhimento não vai faltar. Ela pode ter uma segunda gravidez, por que não? Uma segunda gestação e ser feliz.